Boa noite. Hoje a gente vai ver o tema A Maior Oração. É o 8º capítulo do livro Divina Presença e vamos ver também o Evangelho por Emmanuel na sequência das nossas leituras diárias. A lição de hoje será o Sede Perfeitos, do Emmanuel. Esse tema, esse capítulo do Iogui, Divina Presença, trata do tema da oração e também trata de um tema dos exercícios de amor, do amor-caridade ao próximo, que é o treino que a gente aprender a amar. Do Cântico Espiritual, a frase de João da Cruz, que diz assim: nem já tenho outro ofício, que já só amar é meu exercício. Isso lembra, assim, o estado místico de sintonia com Deus, né? O estado de ligação espiritual com o divino e ocupando a inteira ou a maior parte do tempo, da vida. A vida absolutamente espiritual, dedicada à integração com Deus, ou uma vida divina mesmo. Esse primeiro parágrafo trata justamente dessa ponte, dessa sintonia, dessa comunicação que deve existir entre nós e o divino através das ondas mentais, através da sintonia, sabe? De vibrações compensadas, é um estado de oração, não é uma oração decorada, nem uma oração bonita, nem feia, é um estado de oração, de comunhão com a divina presença. Então, esse primeiro parágrafo fala exatamente, tá? Já falamos do DDD, que é a descagem direta para Deus, que é uma espiritualidade autônoma, uma espiritualidade pessoal, você ir direto com Deus, sem intermediários, sem outras autoridades no meio. Então, pela oração, justamente criamos esse laço, essa comunhão. E através dessa ponte, aí a energia circula, porque a gente tem ondas do pensamento, tem frequências. Então, do alto cai sobre nós energias, proteção, inspiração para as nossas atividades, para maiores acertos nas escolhas da vida. E de nossa parte também vem os pensamentos, as conversas com o divino. No entanto, nem toda oração é oração. Aí vem para o segundo parágrafo, vai dizer o que não é oração. Por que não é oração? Porque todo veículo de comunicação, todo celular, né, toda a internet, cada um é responsável pelo conteúdo das mensagens que emite. E nós, normalmente, preferimos as rogativas, as invocações, nas quais buscamos os interesses egoístas. O que o egoísta, que é o indivíduo encarnado, preza quando está na ilusão da matéria? Preza por prazer, fama, conforto, dinheiro, sexo, poder. Os pedidos se multiplicam e Deus é um grande doador mágico, capaz de satisfazer os pedidos de cada um. Eu gosto das conclusões dos parágrafos, sabe aquele
Alguns até viram frases para botar na camiseta mesmo. Hoje teve algumas assim. Pedintaria não é oração. Isso a gente não vai esquecer mais. Bom, o terceiro parágrafo, e o maior deles, tem agora o que é a oração de fato. Quais são as etapas da oração que vai se tornando complexa ou profunda, vai aperfeiçoando. No início, ele fala que a oração é mais uma disposição do espírito do que palavras. Ah, então, a oração é mais um estado de oração do que uma oração específica. Lembra Paulo, sim, no Evangelho, que fala do orar sem cessar. Kardec fala assim, você não precisa ficar orando e distraído pelas ruas caindo, né? Mas o indivíduo de oração, ele está no estado de oração, pode estar bem atento na rua, mas está numa boa sintonia de oração. Então, é essa disposição do espírito que começa com a emissão de sons. Sons, terços, japa, mantras, né? Preces faladas. Precisamos disso no início. E muita gente precisa disso mesmo. Faz parte. Só que a mente precisa ser aquietada, acalmada. E aí, aos poucos, o indivíduo vai entrando numa oração mental silenciosa, onde o indivíduo vai declarando o amor por Deus, o indivíduo vai fazendo a entrega confiante da sua alma, né? Como diz o Evangelho, o amor a Deus deve ser de todo o coração, toda afetividade, toda amorosidade, assim, devoção. O amor a Deus deve ser também de toda a tua alma, entrega, de todo tua força, tá? Botar as energias a serviço do divino e de todo o entendimento. O entendimento ficou por último. Não importa como o indivíduo entende o divino. Muito. Importa o tanto que ele ama o divino. Aos poucos, o indivíduo vai entrando no silêncio. Ele vai entrando no quarto secreto, que Jesus fala assim. Quando desejar fazer tua oração, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em segredo, e Deus que está no segredo ou no secreto te responderá. Então vai havendo a comunhão de silêncio, onde não mais apresentamos nossos pedidos, desejos, onde nos calamos mais para escutar, calamos as falas para escutar mais Deus, e o silêncio, então, vai se transformar em nossa oração. A frase final diz assim: no silêncio, o silêncio de Deus se comunica ao silêncio do homem, o silêncio da pessoa, né, ou da mulher. Não pense, entretanto, que Deus se comunica apenas no esconderijo da montanha, da floresta, do quarto do indivíduo. Deus está em toda parte. Não há ser mais disponível do que Deus. E nós, aqueles que vivem uma religião, precisamos trabalhar uma coisa que é a disponibilidade. Não se encastelar, não fugir do mundo, não ficar em vida contemplativa, que é uma tentação, né? O isolamento. Depois, ele fala dessa disposição da oração, do demorar-se com Deus. Eu me lembro de um livro que ele cita aqui na biografia, chama Demorar-se com Deus, um livro místico. Quando você aprender a estar com o Senhor, onde quer que esteja,
Aí ele diz a inversão. Em vez da gente estar tentando meditar e a mente fugindo, distraída, coloque Deus em tudo que está fazendo, que aí você passa a concentrar no divino. Então, quando a gente aprender a estar com Deus, em toda parte, o que quer que faça, nada o tirará da sua presença. Porque o seu próprio agir vai estar em comunhão, em comunicação com o divino. Quando o próprio agir estiver sem interferência do orgulho. Tem um capítulo do Evangelho de Kardec, segundo o Espiritismo, que é o capítulo, é o 13, fazer o bem sem ostentação, que é praticamente a vigilância para não deixar o orgulho interferir na prática da caridade, do amor. Sem buscar a aprovação dos outros, senão de Deus. Quando a sua atuação passa a ser uma oferenda ao divino. Tá? Então, assim, em nome do ideal, em nome do bem, ao divino. Então, esteja certo. Quando conseguir essa humildade, a sua oração está sendo o seu maior exercício. Depois ele fala também que da intimidade do nosso quarto de oração até a choupana de um pobre, ou até um encontro com alguém que sofre, Deus estará acompanhando a gente. Que às vezes o indivíduo apresenta uma secura, um vazio, que João da Cruz chama a noite escura da alma. Parece que Deus está longe, mas não está. E a recomendação seria perseverança. Continuar servindo, continuar encontrando a presença divina na figura do próximo. Principalmente o próximo sofredor. Porque Deus não vai resistir. E aí conclui: o amor verdadeiro não conhece ausências. Se você perseverar, o amado vai acabar rendendo-se. Não pode ficar sem enviar notícias. Deus anseia dizer à alma fiel que a ama e não pode esquecê-la. Exercite-se no amor. E qual é a maior oração? É a conclusão. Né? O título do capítulo é A Maior Oração. A frase: no exercício do amor ao próximo, você conhecerá a maior oração. A maior oração é a atitude de amor. É o bem que se faz. Muito bem, muito boa noite. Terminamos a primeira parte. Vamos ver se tem algum comentário no chat. Nós temos os boas noites. Vamos partir para o Emmanuel, porque o Emmanuel nós estamos seguindo, tá? É a recomendação, você adquirir o livro e acompanhando a leitura. A primeira mensagem, a única, o versículo 5:48 de Mateus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, sede perfeito também é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje nós vamos ver o ângulo de Emmanuel. O que Emmanuel falou sobre... Não é tão bom revisitar esse texto, não é tão bom assim, a gente rever o Divina Presença assim. E nós escutamos na fonte ali, né? Ao pé do mestre ali, a gente escutou, anotamos, e hoje a gente está revendo 15, 20 anos depois. Maravilha, também sinto isso. Então, a primeira mensagem do Sede Perfeitos é o conceito do bem. Essa mensagem está no livro da Esperança.
E Chico Xavier gostava de uns trocadilhos, viu? Eu também gosto de trocadilhos. O que é estar bem? Será que a pessoa está bem ou será que ela está bem mal? Né? Aí ele vai colocando que alguém está na eminência financeira e achamos, olha que ele está bem. O outro tem o poder, tem a autoridade. Olha como ele está bem na sociedade. O outro tem influência de opinião. Outro é um cientista ou alguém muito culto, muito sábio, culto, não necessariamente sábio, mas culto. E a gente diz assim, tá bem, mas eles nem sempre estão bem. Então a irmã não vai explicar assim. O que tem muito dinheiro, às vezes, está inquieto, preso numa gaiola de ouro. O que tem muita autoridade, poder, está ansiando por um descanso, porque é escravo dos cerimoniais, dos banquetes, dos compromissos sociais. Outra pessoa tem muita influência, mas tem obrigações sufocantes, sem tempo de comer direito. O cientista, se olhássemos a alma por dentro, estaria, às vezes, observando um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade, por vida simples e repouso. Eu já escutei coisas assim. Eu estou invejando o pipoqueiro da minha rua, que vende sua pipoquinha, depois vai para casa assistir novela e está lá santa paz de Deus. Né? Em muitas circunstâncias, dinheiro, autoridade, influência, cultura podem ajudar o caminho. Por isso, toda pessoa que obtém de Deus destaque dessa natureza, caso venha a utilizar-se desses bens apenas para cuidar do interesse pessoal, próprio, egoísta, na verdade estará bem mal, e não bem, mas estará bem mal. Próxima mensagem do livro Teus Encargos. Do livro Segue-me, desculpe. Teus encargos é a mensagem, né? O que representa os encargos na vida de cada um de nós, assim? O encargo de liderança, de condução de grupos e de família, e vai concluir que os encargos são possibilidades de acesso a planos superiores. Então, é como teste de promoção espiritual. Os encargos representam uma honra para a pessoa. Os encargos são um importante benefício dado pela vida. Nós temos encargos em família, responsabilidade com parentes. Nós temos encargos na empresa, no escritório, no consultório. Nós temos encargos no centro espírita. Né? Tudo isso são oportunidades de elevação. Diante do sede perfeitos, que é a recomendação de Jesus, a gente deve procurar melhorar sempre. Porque nós todos somos substituíveis nos encargos que a vida nos dá. Não devemos ter apego aos encargos. A gente deve servir e passar. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz: serve e passa. Serve e passa, com desapego. Realmente, nós, espíritos crustáceos, não é? Moradores da crosta, estamos ainda muito distante da angelitude, mas cada um poderá ainda agora começar sendo bom. Então, isso vai aparecer em outras mensagens. Buscar a bondade, ser bom é o início. Não precisa ser perfeito, não. Basta ser boa pessoa.
do livro Canais da Vida, a mensagem ante o apelo do Cristo. Qual é o apelo do Cristo? Sede perfeitos. Começa esclarecendo que nós estamos ainda muito distantes da perfeição. Mas se Jesus falou sede perfeitos, é porque não é impossível. O início, como a mensagem anterior lembrou, o início deve ser começando a ser bons. Mas bondade é diferente da displicência, Emmanuel esclarece. Vemos pessoas com boas intenções, mas estimulando a discórdia. Vemos pessoa com astúcia, vemos pessoas investindo na separação em vez de investir na união, na separatividade, na divisão, na disenção. E isso, para o Espiritismo, Kardec preocupava, porque ele já falou em vários textos que a saúde de um centro espírita, Riva, depende da simpatia do grupo que trabalha lá. Se o grupo é amigo e pensa numa direção, esse grupo está bem assistido. Mas se o grupo divide, a perturbação campeia, a obsessão toma conta e as coisas ficam mais difíceis. Então, a comunhão de ideias, há quem trabalhe pelo contrário, a separação. Aí, ele diz, é natural que ninguém possa ficar perfeito de imediato, porque ele vai sempre lembrar que não existe salto evolutivo. Ninguém vira anjo, herói, santo, de uma vida só. Mas nós podemos começar sendo fraternos, fazendo alguma coisa para ajudar o próximo. Uma frase de bom ânimo, um medicamento, uma árvore que planta. Não precisa grandeza, não precisa grandes obras, apenas ser melhor. Começando também, além de ser melhor, começando pela prece. Eu vi que teve comentários, vamos ver aqui, Alberto. A vida secreta do que não podemos partilhar com todos, em todo momento e lugar, pode trazer uma carga que desequilibra todos os outros setores, então não dá para sorrir todo dia. Não só tem dia bons. Verdade, Alberto. E nós vamos ver um pouco disso aqui hoje numa mensagem do final. Foi compartilhada no grupo do WhatsApp, que pesa sobre nós o passado, né? A gente vai ver isso mais à frente. O pipoqueiro, Gabriel, está preocupado em comprar milho, né? Para fazer a pipoca para o outro. Coisa simples, né? É isso aí. Um vendedor de picolé, Alberto. 50 anos que vendendo picolé, nossa, eu acho que eu sei quem é esse. Olha o Capelinha, né? Se ele anda ali pela barra, é esse. Pois é isso aí. Barra Ondina. Boa noite, muita paz. Então, próxima mensagem do livro Irmão, Perfeição e Aperfeiçoamento. Bem interessante aqui essa mensagem, porque ele fala assim, da perfeição, nós estamos muito longe, mas do aperfeiçoamento, a gente deve estar perto. Tá? Da perfeição, estou longe, mas do aperfeiçoamento devemos estar perto. Então, ele nos convida a ter atenção para buscar a nossa melhora ou o aperfeiçoamento. Começando, não precisa ser santo, mas ser gentil. Dá bom dia ao porteiro, né, do prédio.
ou da repartição. Precisa de alguma disciplina, não precisa ser Marte. Às vezes, conter uma reação. Não é fácil, não, você conter assim. Alguém lhe provoca e você tem aquele impulso de responder e de entrar na armadilha. Aquilo é um anzol, né? Na pesca da vida, às vezes a pessoa lança um anzol, se você morder a isca, ele puxa e rasga a sua boca. O peixe mordeu a isca, caiu na armadilha. Então, às vezes a pessoa não está sabendo, mas está sendo vítima de um inimigo desencarnado que quer lhe desanimar, né? E você entra no atrito sem necessidade. Então, ele pede de atenção e disciplina no lar, né? Às vezes a renúncia em favor de alguém, de um parente, e não é valorizado isso. O apoio em casa, a bondade com as pessoas, o carinho, o consolo, a paciência. Não há salto evolutivo mesmo. Ninguém vira santo de vez. Porque ninguém vai trair o espírito de sequência. Mas se Jesus falou sede perfeitos, não quer dizer que estamos já habilitados para a glória divina, mas que é indispensável a gente ter a coragem de começar. Né? A coragem de começar. A outra mensagem, que é a última que está escrita no livro, que depois tem 2 textos ausentes para encerrar, é do livro Tocando o Barco, a mensagem chama Bondade. Se tivesse um subtítulo, seria assim: Bondade, a chave da simpatia. O apelo, sede perfeitos, ao apelo evitemos ficar inquietos. Vamos deixar de entrar naquela angústia do perfeccionismo, né? De querer ser, tem que amar, tem que perdoar, tem que ser herói, tem que ser santo. Não, isso é neurose, isso não é de Deus, isso é do capeta, viu? Falei baixinho que é para ninguém escutar. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza. A plantinha, nossa, a plantinha começa, né? A lição da semente é o começo. É acreditar que vai virar árvore um dia. Se ela não acreditar, ela nem rompe a casca para enfrentar a lama, né? E o barro. Mas é preciso plantar. Né? É preciso plantar, é preciso ter o pé no chão. Toda obra começa com alicerce, depois vem as paredes e, por último, o teto. A sementinha começa por semente, raiz, depois caule, depois a copa e os frutos. Tá? É o espírito de sequência. Vamos começar com a bondade. Ninguém vai ter o dom da cura, como Jesus tinha, mas pode oferecer um remédio, um passe. Ninguém pode regenerar o delinquente, mas pode endereçar uma frase de compreensão, uma palavra amiga. Ninguém pode colocar a verdade, expor a verdade, um esclarecimento espetacular, mas podemos começar desfazendo ilusões de anos, aos poucos, não de uma vez, começando a obra de reajuste moral com pequeninos gestos de sinceridade. Então, ele recomenda a humildade, começar com um pouco, começar pequeno, porque a conversão nossa para a luz não é fácil de fato, Alberto, não é fácil. Por quê? Porque trazemos ainda sombras, tá? Trazemos sombras. Então, se a gente quer seguir o sede perfeitos de Jesus,
Vamos usar a bondade para com o próximo, incluindo opositores, e para criaturas que nos cercam. Porque a bondade é a chave da simpatia. A bondade é um acesso para os planos superiores. Com a bondade seremos mais humanos, mais amigos, mais irmãos. Vamos avançar com bondade por princípio, por norma de ação, retificando experiências desagradáveis. E estejamos convictos de que nosso aperfeiçoamento encontrará plena concretização na vida eterna. Existe uma mensagem, a borboleta e o casulo, compartilhei com os amigos, de uma pessoa que estava a observar um casulo e o esforço da borboleta para sair ali, passando pela pequena esfera. Como parecia muito difícil, o indivíduo perdeu a paciência e com o estilete abriu assim lá, o orifício, facilitando a saída da borboleta. Mas o resultado não foi bom, porque a borboleta ela nunca desenvolveu suas asas e ficaram atrofiadas e ela rastejou o resto da vida. Moral da lição da borboleta e do casulo. Nós precisamos, pelos apertos dos problemas, para a gente desenvolver a força, o crescimento, né? E a mensagem conclui assim, numa oração muito interessante, porque o indivíduo pediu facilidades para vencer os obstáculos e Deus deu força, né? Eu quis força e Deus deu dificuldades para me fazer forte. Quis sabedoria, recebi problemas para resolver. Quis prosperidade, recebi um cérebro e músculos para trabalhar. Quis coragem e recebi o perigo para superar. Eu quis amor e recebi pessoas com problemas para ajudar. Quis favores de Deus nas peditarias e recebi oportunidades. Eu não tive na vida nada do que eu quis e pedi a Deus, mas eu recebi de Deus tudo o que eu precisava. Então, essa penúltima lição de um texto ausente, Assunto de Perfeição, do livro Hora Certa, né? Jesus nos endereça esse convite, o desafio, sede perfeitos, mas não colocou a data, ó, tem que ser nessa vida. Sede perfeitos, daqui quantos menos encarnações você der conta. Perfeito, né, Cláudia? Sede perfeito, perfeito. Então, temos os pés presos ao chão, viu? Nós estamos gravando, tem que dizer isso aqui. Nós temos o pé preso ao chão, na retaguarda, né? O chão é o passado, né, Milena? Não sabemos o que pedindo a Deus, mas Ele nos dá aquilo que é melhor para nós. É bem assim. Então, nós estamos matriculados na Terra, nessa Terra, planeta Terra. Aqui é uma escola para nós e nós temos nela as ocorrências que precisamos, tá? Pesam sobre nós o quê? Pesam sobre nós o passado, tá? Precisamos converter as oportunidades, o fracasso em recomeço, o sofrimento em paciência, a enfermidade que dispomos na disciplina, o tumulto converter em serenidade, a ignorância trocar pelo esclarecimento, o ódio pelo amor, lembra a prece do Francisco, a inveja pela autossuperação,
a violência pela compaixão e a indiferença pelo entusiasmo, né? Precisamos de uma mente que entenda as lições enviadas por Deus. Se não entendermos, a lição vai voltar, viu, Riva? A gente vai repetir de ano. Nós vamos repetir. Não ainda, Gabriel, mas estamos. Deixa eu ler aqui seu comentário. Estamos no caminho, né? Estamos no primeiro passo. Então, somos aprendizes reclamando paz, né? Mas alcançaremos a paz quando soubermos doar paz aos outros, mesmo quando ainda nos falta a paz. Se a gente não tirar a paz de ninguém, principalmente. Eu comecei pela mensagem última, então vamos voltar uma. A última mensagem do livro Nascer e Renascer diante da perfeição. Emmanuel, claro, os livros todos são de Emmanuel. O imperativo de Jesus, sede perfeitos. O ideal a atingir da perfeição ainda está bem distante. Tem uma música que diz assim, tão longe de mim distante, não é, Riva? Está cantando aí. Essa música é a nossa perfeição. Está tão longe de mim distante, né? E pesam sobre nós, Alberto, essa é a mensagem que você comentou aí, né? Pesa os ICI, né? Os impedimentos. O indivíduo tem impedimento, né? Nossa, eu queria tanto ter uma profissão tal, aí não dá, né? Não dá porque na vida passada você foi e abusou da profissão, agora não pode. O indivíduo nasce com compromissos, o outro nasce com inibições, né? Uma inibição é o abuso que houve. Então, alguém que tem uma digestão ruim, então é para não comer muito, né? É assim, alguém que tem o fígado doente é para não tomar muita pinga, né? E outras coisas mais. Então, esses impedimentos, inibições, eles fluem do nosso ontem, tá? Emmanuel fala assim, olha, muita gente se sente VIP. VIP, VIP é vida passada, viu, Rio? Vida passada. Emmanuel fala assim, olha, você não é VIP. O seu problema é que você tem uma VIP, né? Você tem uma vida passada, um ontem. E pesa sobre você inibições, impedimentos, compromissos, né? Então, nós precisamos do esforço, tá? Ninguém exige a perfeição, mas podemos começando com a compreensão, com a gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede renúncia de um herói, mas podemos doar migalhas do que nos sobram. Ninguém espera que sejamos o herói do esclarecimento, mas devemos calar a nossa palavra menos feliz, a palavra amargosa. É fácil calar? Não, às vezes não. Ninguém aguarda que você seja um remédio para curar todas as doenças, mas podemos oferecer o bálsamo a alguém que não tem acesso ao remédio. Ninguém solicita prodígios de fé, mas podemos ser o reconforto, o amparo para aqueles que atravessam a solidão. A lição da semente, para encerrar, a lição da semente é essa coragem de começar, né? A semente não acreditar que um dia vai ser árvore, produzir frutos e flores, ela não começa. Toda grande viagem começa com o primeiro passo, diz o provérbio chinês. Esforcemos-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, tá? Aquilo que for possível a gente fazer. Começando logo, hoje. Se a perfeição não é possível, vai ser um dia, né? No futuro.
E Deus não nos está pedindo muito. Muito bem, meus queridos. Deixa eu ver se teve mais algum comentário, participação. Nós somos crianças espirituais Consa, né? E tudo que acontece corre por nossa ignorância, né? Então, quando uma criança é ferida, é um compromisso muito sério, tá? Muito sério, assim. É isso, Riva, é vontade e é esforço, tá? É vontade e é esforço. Muito bem, 40 minutos rápidos. Vamos continuar com a nossa leitura do Emmanuel, tá? A leitura do Divina Presença, e seguindo juntos sempre aqui no domingo. Eu desejo para vocês uma semana de muita paz. Muita paz e luz aí, pessoal. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Fabinho. Semana de luz, de paz para cada um de nós. Adorei seu boné, viu? Tá um charme total com esse boné. Isso mesmo, Grau e Noélia. conquista.